Isso. Ali a irmã. Tem mais alguém que ainda não pegou o seu esboço? Acabou? Ok. Todo mundo tem? Maravilha. Então pegue seu esboço, vamos então para a palavra do Senhor. Nós estamos então nessa série de mensagens que fecharemos hoje, 40 dias de presença, e hoje nós vamos falar sobre palavra de vitória. Por que Jesus então morreu? Para nos dar a vitória. Diga assim comigo: eu tenho a vitória pelo sacrifício de Jesus. Lucas 23, 46 diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O Senhor, Ele veio então e entregou o espírito dEle, para que eu e você tivéssemos então uma vida diferenciada. Pegue a sua Bíblia, abra comigo em Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante. Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Diz assim o texto: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Ele é o nosso Senhor. Ou seja, quem pode nos tirar da presença do Pai? Somente nós. Só nós podemos sair então da presença do Senhor. Por quê? O diabo não pode contra a sua vida. Jesus já o derrotou na cruz do Calvário. Então o diabo não pode contra você. Deus sempre vai querer o melhor para você. Então, se Deus quer o melhor para você e o diabo não pode então fazer nada para você, ao menos que você deseje, o que então pode te tirar da presença do Senhor? Somente as suas atitudes. As atitudes das pessoas podem mudar então o ciclo e o rumo da qual elas estão vivendo. E nós temos que tomar muito cuidado com essa situação e circunstância. Diante disso, diante dessa palavra, hoje nós temos aqui alguns pontos interessantes para nós então falarmos um pouco. Porque Jesus morreu e ficou 3 dias na sepultura. Diga comigo: Jesus morreu. Ficou 3 dias na sepultura, mas ressuscitou para nos dar a vitória. Dar uma salva de palmas a Ele, em nome de Jesus. Você está aqui? Então entre nessa palavra junto comigo. Para desfrutar da presença de Deus por meio da ressurreição de Jesus, primeiro conselho que nós queremos entregar para você nesta noite. Primeiro, escolha o caminho da ressurreição. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que lhe haviam acontecido. De manhã, o Elan estava ministrando louvor. E o Elan, então, ele partilhou um testemunho que ele começou numa sexta-feira e terminou e partilhou hoje o testemunho de uma forma completa. E ele disse que há quase 8 anos atrás, ou 5 anos atrás, não me recordo agora, acho que é 5, não é 8? É 5 mesmo, né? Acho que é 5 que ele chegou, né? Um pouco não, é 8 mesmo, né? Há 8 anos atrás, o Elan chega na igreja. E ele chega, então, com a vida toda atrapalhada, né? Bebida, então uma vida toda destruída, um jovem.
E em uma das vigílias nossas, ele estava ajoelhado aqui, onde que o Freire está aqui, a família do Freire está, ele ajoelhado aqui. E Deus começa a mudar a história dele. Deus dá então a ele o ministério, Deus dá a ele trabalho, Deus dá a ele uma esposa, Deus dá a ele uma família, Deus dá a ele então uma história. E ele disse que ele veio vindo tudo bem, até que chegou então o final do ano, a virada do ano. E ele decidiu, ele escolheu caminhar diferente. E nessa escolha dele querer caminhar diferente, ele começou a achar que participar das reuniões estava sendo muito pesado para ele. E aí ele deixou de vir a algumas reuniões. E aí então ele achou que fazer o louvor era um pouco pesado para ele. E aí então ele começou a deixar então o ministério dele. Chegou no André, que é o nosso líder de louvor, e disse assim: olha, eu quero deixar então o ministério, vou dar ficar tranquilo. E aí o negócio descambou. Ele disse que agora um start aconteceu com ele alguns meses atrás. E ele disse assim: eu preciso voltar. Eu preciso retomar da onde eu parei, porque senão eu vou perder aquilo que eu já conquistei. Quando ele volta para o caminho. Preste atenção no que eu estou falando para você. Nós precisamos estar sempre no caminho. Não saia do caminho. Não se desvie do caminho. No caminho tem dificuldades. No caminho tem buracos. No caminho tem pedras. Mas no caminho Deus está protegendo a nossa vida e está livrando a nossa vida em cada momento. Indiferente do que é um buraco, uma pedra, uma situação, uma confusão. Mas quando nós estamos no caminho, Deus vai abençoando a nossa vida. Se você sair do caminho, o inimigo vem então abocanha aquilo que você já conquistou um dia. E ele, feliz da vida, foi um culto cheio da unção de Deus aqui de manhã, cheio da presença de Deus. A unção de Deus foi derramada de uma forma extraordinária sobre as nossas vidas, porque a um coração quebrantado e contrito, Deus não nega bem algum, amém? Então eu quero te dizer, se você saiu, se desviou um pouquinho da rota, volte para o caminho. Decida escolher o caminho da ressurreição, porque Jesus ele morreu e esse pessoal aqui andou com Jesus e de repente eles perderam a expectativa e eles andando ali de qualquer forma, Jesus ele chega. E a hora que Jesus chega, Deus abre a visão daquele povo e assim também está fazendo com algumas pessoas aqui. Escolha o caminho da ressurreição. Não há outro caminho. Não há outro caminho para a sua vitória. Não há outro caminho para a sua vida. Você que ainda não se batizou, não tem outro caminho. Esse daqui é o caminho, porque o próprio Jesus foi batizado. Então, se o próprio Jesus foi batizado, não tem outro caminho. A Bíblia diz que Jesus chega diante de João Batista e ele diz assim: eu quero ser batizado. João Batista fala assim: mas como? Eu vou te batizar, Senhor? Ele fala: sim, eu preciso cumprir então as mesmas regras, as mesmas práticas, para que eu possa então demonstrar aquilo que eu vim então fazer. Irmãos, não tem milagres. O que existe são processos para a nossa vida. Amém? Segundo, ouça a voz de Jesus nas dificuldades. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Lucas 24:15. Quando nós estamos com dificuldades, a tendência é nós não querermos ouvir a voz do Senhor. Você já percebeu que quando está tudo bem, parece que então nós viemos na igreja, levantamos as nossas mãos. Quando nós está tudo bem, parece que então tudo parece que está muito legal para a nossa vida, fica mais fácil de servir a Deus. Mas quando chega então as dificuldades, parece que você não consegue ouvir Deus. Parece que Deus ele se cala para você porque você não está conseguindo entender mais o que Ele está falando. Por que isso acontece conosco, irmãos? Porque há um bloqueio na nossa vida. Nós aprendemos mais nos erros do que nos acertos. Nós aprendemos mais nas nossas quedas do que nos nossos levantes. Viu? Porque se você está vivendo uma dificuldade, você precisa parar, pensar e perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor está querendo dizer para mim nisso? Porque tudo tem um propósito.
Tudo na vida tem um propósito, inclusive essa dificuldade que você pode estar vivendo. Porém, não perca a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Existem pessoas que estão com uma dificuldade e deixam de vir à igreja. Existem pessoas então que quando está com uma dificuldade deixam de participar de algumas reuniões importantes. Nós temos um culto extraordinário que nós então abrimos ele algumas semanas atrás, que é o culto do sobrenatural. Ali então nós temos aprendido a ouvir a voz de Deus e a falar com Deus de uma forma extraordinária, toda sexta-feira. Horário normal, das 7h30 às 21h, a diferença dessa é porque a nossa vigília, mas nos próximos são 19h30. Aprenda a ouvir a voz de Deus, venha participar para ouvir a voz de Deus. Ter então, um acréscimo sobre a sua vida. Então, nas dificuldades, você está passando por alguma dificuldade, irmão? Você está passando por algum problema? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus está falando. E a Bíblia diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mateus 28:20 diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim. Até quando? Até o final do culto. A semana que vem. 2019. Até o final dos tempos. Alguém pode deixar você, mas Jesus nunca vai deixar você. Você pode querer deixar Jesus, mas Jesus nunca vai deixar você. E eu quero te dizer que Jesus nunca vai estar tão distante de você a ponto que você estenda as suas mãos e não pegue. Porque a Bíblia diz assim que aquele que ele está à porta batendo. Ele está batendo. Se ele está à porta batendo, o máximo que ele está de distância de uma pessoa que não quer ele é essa. Como é que nós vamos bater numa porta se nós estamos perto dela? Jesus está batendo na porta. Está batendo na porta do seu coração para entregar a vida para Jesus. Está batendo na porta do seu coração para descer as águas do batismo. Está batendo na porta do seu coração para você então se entregar ao chamado ministerial que Deus colocou sobre a sua vida. Retomar o chamado ministerial que Deus colocou sobre a sua vida. O Senhor está batendo na porta, tá bom? E Ele estará com você e comigo até o final dos tempos. Não é só até aqui. É até o final de todas as coisas. E ele continua dizendo, Hebreus 4:7, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Olhe para o seu irmão e diga assim, não endureça o seu coração. Você que está aqui hoje e ainda não se batizou, não endureça o seu coração. Você que está aqui hoje e não entregou a sua vida para Jesus, não endureça o seu coração. Você que está aqui hoje, Deus está te chamando você para o ministério, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Decida servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Essa semana o Rafa fez 25 anos e na terça-feira eu ministrei no 30 semanas e fui para casa que a Débora fez um bolinho então para ele e nós lá, nossa família, eu, ela, eu, a pastora, a nossa família e ele, a Titi, nós então estávamos ali comendo e eu falei para minha família na minha mesa e disse assim, eu vou morrer no altar. Eu vou jogar a minha vida toda no altar, indiferente das coisas que acontecerem, eu vou me entregar a minha vida inteira no altar e acabou. Não quero mais nada diferente do altar para a minha vida. Falei na minha casa, na minha família isso daí. Porque tem gente que não quer viver o altar do Senhor. Tem gente que não quer se lançar no altar do Senhor. Deus está chamando você para o ministério, chamando você para servir, chamando você então para fazer algo diferente no Senhor, chamando você então para retomar então a prática e você então muitas vezes está com o coração endurecido. Uma ferida curada é um ministério aberto. Uma ferida curada, o ministério então é aberto. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Nós temos essa cidade para ganhar. Hoje, nós temos mais de 25 mil pessoas nessa cidade, que se fecharem os olhos agora, se Jesus voltar, vão para o inferno. Temos bilhões e bilhões de pessoas na face da terra, que se fechar os olhos, vão para o inferno. E nós não podemos ficar, salvos, sentados e satisfeitos dentro da igreja. Nós temos que nos levantar e servir ao Senhor. Servir com os nossos dons, servir com a nossa voz, servir com a nossa música, servir com o nosso corpo. Servir então as pessoas, para que nós possamos servir ao Senhor. Então, ouça a voz do Senhor, mesmo nas dificuldades. Porque Deus nunca vai chamar alguém que é desocupado. Pastor, eu sou ocupado. Aí que Deus então te quer, porque são os ocupados que Deus quer. Sabe por quê? Porque pessoas ocupadas são aquelas que são compromissadas.
Amém ou não amém? Será que tem alguém aqui que hoje vai decidir assim, eu vou começar a servir ao Senhor de alguma forma? Eu vou então colocar o meu nome então no voluntariado, vou ser um obreiro na casa do Senhor, vou então ser levita, vou então, voltar a tocar, a cantar, a fazer alguma coisa, não sei. Abrir a sua casa para chegar então, uma família sacerdotal, realizar algum trabalho no Senhor. Terceiro, supere as limitações da incredulidade religiosa. E ele lhe disse, como vocês custam a entender e como demora a crer. Existem limitações religiosas, a incredulidade tem entrado no coração das pessoas. Sabe por quê, irmãos? A religião sem um relacionamento com Jesus, ela é cega. Religião sem relacionamento com Jesus é cega. A leitura da Bíblia sem a revelação pelo Espírito Santo informa, mas não transforma. A revelação sem a obediência, ela é ineficaz. Jesus morreu por pessoas e não por argumentos. A religião complica, mas Jesus simplifica. 2 Coríntios 3,6, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Viva pelo poder de um relacionamento com Jesus ressurreto, ou seja, decida então se relacionar com Deus. Você não pode apenas, irmãos, ouvir falar de Deus, se alegrar com o testemunho de irmãos, como você viu aqui no altar. Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem testemunho para que você possa contar, Deus tem milagres para que você possa, celebrar, mas Deus, Ele quer que você se conecte com Ele. Deus é uma pessoa relacional. Olha para a pessoa que está do teu lado, se você puder, pegue na mão dela. Isso. Essa pessoa, você está sentindo ela? Ela existe? Deus também existe. Deus existe também. Deus, você pode pegar na mão dele, você pode então abraçar ele, você pode dar um beijo nele, você pode conversar com ele, você pode se relacionar com ele. Preste atenção, irmãos, não viva a religião. Sabe o que é o religioso? Eu vim na igreja, entra pela porta, faz até o sinal da cruz, tem hora. Se ajoelha, levanta a mão, abaixa a mão, pega a Bíblia, lê a Bíblia, canta louvores. A hora que sai da porta para fora, nada muda sobre a sua vida. Não é isso que vai mudar a sua vida e a minha vida. O que vai mudar a sua vida e a minha vida é um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus não é só aqui no culto de domingo, ou na quarta, ou na sexta, ou em alguma reunião que nós temos. É todos os dias. É 24 horas, 7 dias por semana, 31 dias no mês, 365 dias no ano e todos os dias da sua vida. Jesus é um Deus relacional. Não é um Deus que nós ouvimos falar, que nós então acreditamos que Ele existe, mas de longe, e que nós não temos contato com Ele. Não, Deus é aquele que nós temos contato e nós nos relacionamos com Ele em todos os momentos, em todos os dias. Quantos estão aqui? 4. Confie em sua liderança espiritual e profética. Como demora a crer em tudo que os profetas falaram? 24, 25. Irmãos, tem gente que é duro para entender. Difícil de entender. Estão na igreja, mas estão assim. Eu não concordo com o que o pastor está falando ali, não. Por que não vai para outro canto? Gente do céu. Faz sentido um negócio desse? Você precisa acreditar na liderança profética que existe sobre a sua vida. Porque ou nós somos então as pessoas de Deus para levar você então para o caminho da salvação, ou então não precisa de ninguém. Você precisa acreditar, você precisa confiar. O evangelho está tão prostituído, irmãos. A obra de Deus está tão prostituída que muitas vezes coloca em xeque a vida de homens e mulheres que são certos na presença de Deus. Irmãos, não é falando não, mas a equipe que nós temos aqui nesse ministério não é qualquer lugar que tem, não. Uma equipe diferenciada. Uma equipe, então, que zela por princípios. Uma equipe, então, que zela, então, pelos padrões do reino de Deus. Então, eu quero que você dê oportunidade para acreditar, confiar,
na sua liderança profética. Nós estamos falando para você: faça, faça. Execute, execute. Realize. Hoje nós não temos uma pessoa que está aqui junto conosco que tem um desvio de caráter, que está à frente de um dos nossos ministérios. São pessoas idôneas, são pessoas certas, são pessoas sérias. Acredite na liderança profética que está sobre a sua vida. Confie. Se lance. Sabe? E assim, com certeza, você vai viver mais longe. Porque se você acreditar parte e outra parte não, vai ficar difícil. Mateus 10:41 diz assim: quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Se você nos honra, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Se você honra a mim, a pastora e a nossa liderança, com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Assim é no seu trabalho. Honre as pessoas que estão então sobre você. Honre as pessoas que então Deus colocou para ajudar você a ir mais longe. E você vai ver Deus mudando a sua história. Receba os profetas com qualidade de profeta. Não fica olhando e fala: ixi, já vem já de novo já. Aquele ali ou aquele. Não. Deus levantou uma geração de homens e mulheres diferenciados para fazer a mudança sobre as nossas vidas. E saiba de uma coisa, queridos: você não vai ser escandalizado pelo nome do Senhor, porque você está servindo a Deus aqui junto conosco, porque aqui nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos acreditando na palavra do Senhor, e estamos então com a nossa vida no altar, lançado nossa vida no altar, para então ajudar a sua vida a avançar. Há uma recompensa profética para a sua vida e para a minha vida. Basta você e eu acreditarmos e confiarmos, porque existe, amém? Quinto, aprenda e cresça com tudo que as Escrituras revelam sobre Cristo. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, ou seja, desde Gênesis até Apocalipse, fala dos processos de Cristo. E muitas vezes as pessoas leem, mas não crescem. A sua vida hoje precisa ser diferente da semana passada. Você deve ter aprendido alguma coisa hoje, tem que colocar em prática. Amém ou não amém? A semana que vem você precisa então colocar em prática aquilo que você aprendeu hoje. Isso é crescimento. Você não pode apenas ouvir. Você precisa colocar em prática, porque as práticas que mudam a sua vida. De que adianta você ouvir a palavra e não mudar as atitudes? O que tem de diferente em uma pessoa e outra pessoa? Tem gente que tem um cabeção desse tamanho, sabe de tudo, conhece tudo, mas não pratica nada. De que adianta você saber de tudo? Você saber como é isso, como é aquilo, quantas cabeças que vai ter então a serpente que vai se levantar, como que chama a besta, onde que ela vai se levantar e etc e tal. Se você então não pratica nem então o princípio da graça, que é então o favor imerecido. Nós precisamos então viver, praticar, a cada dia crescer espiritualmente. Hoje, amanhã, saber que amanhã eu vou estar melhor do que hoje, eu vou ler mais um pouquinho. Sabe, hoje em dia nós temos perdido muito tempo com WhatsApp, com Facebook, com mídias sociais. As pessoas acordam e vão lá no WhatsApp. As pessoas então vêm para a igreja e esquecem de trazer a Bíblia. Eu quero estimular você, traga a Bíblia física aqui na igreja. Traga a Bíblia física, porque isso vai ajudar a sua vida. Não perca essa oportunidade, mesmo que você tenha ela então virtual. Eu uso, por exemplo, geralmente eu uso virtual, mas eu não deixo de carregar a minha Bíblia, eu não deixo de ter. No meu carro tem Bíblia, em casa tem Bíblia, em cima de mesa de casa tem Bíblia para tudo quanto é lado. Por quê? Porque eu quero que os meus filhos cresçam vendo a Bíblia sagrada. Eu quero que os meus filhos cresçam então entendendo que há cristão naquela casa e que eles precisam então da Bíblia como uma bússola. A Bíblia é uma bússola para as nossas vidas, amém? Então cresça em tudo. Abra os olhos para o sobrenatural. Sexto, Lucas 24:31. Então os olhos dele foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Os discípulos estavam ali com uma vida comum. De repente, os olhos deles foram abertos. Que o Senhor abra a sua visão para o mundo sobrenatural, porque existe um mundo sobrenatural para você então viver. Um mundo sobrenatural que pessoas não estão vivendo. Pessoas frustradas, amarguradas, não estão vivendo. Nós, eu e você, precisamos decidir e viver, sabe, irmãos, as promessas que o Pai tem nos dado. E somente pelos olhos do Espírito vamos conseguir alcançar isso. Somente de forma espiritual. Somente de forma espiritual
conseguiremos então alcançar isso. Olhando para o sobrenatural, olhe para o sobrenatural, viva o sobrenatural, acredite no sobrenatural, os milagres continuam acontecendo. Você viu como que nem as nossas expectativas estão tão grandes hoje mais? Eu não sei se você tem acompanhado, mas existe um grande avivamento na África. E na África, as pessoas lá são milhões de pessoas que vão em campo aberto para receberem a palavra. Mas sabe qual que é a diferença? Lá eles não têm outra opção. Lá ou é a palavra ou eles morrem. Lá não tem a medicina que nós temos, não tem os remédios que nós temos, não tem o conforto e as coisas que nós temos aqui. Então, ou eles acreditam em Deus, ou então estão perdidos todo mundo. E aí o que estão levando eles a acreditarem no Senhor e receberem as promessas. Como nós aqui temos algumas outras opções. Está com uma dor de cabeça, o que faz? Toma um Doril. Está passando por uma dor de barriga, vai no médico. Faz alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque é um conforto. E nós temos que tomar muito cuidado com o conforto. E Deus fala algo comigo agora. As igrejas da Europa têm fechado. Sabe por quê? Porque as pessoas, quanto mais têm, quanto mais bem-sucedidos eles são, mais céticos eles se tornam. Mais incrédulos eles se tornam. Porque acreditam que o dinheiro pode comprar. Mas não é verdade. Não há dinheiro nenhum na face da terra que possa comprar a salvação de alguém. Não há dinheiro na face da terra que possa então curar uma pessoa quando ela está desenganada dos médicos. O único poder que cura, que transforma, que liberta e que nos leva para o céu é o Senhor, queridos. E não perca essa oportunidade. Viva de forma sobrenatural. Viva de forma de pisando de fé em fé, de vitória em vitória. Dá o passo e o mar se abre. Bate na rocha, ela vai te dar água. Levanta o pão e o peixe para cima e ele vai multiplicar. Ore pelas pessoas enfermas, elas serão curadas. Acredite que há um Espírito Santo dentro de você, borbulhando no seu coração para te dar uma vida então diferenciada, aonde as revelações vêm acontecer, aonde coisas diferentes vêm acontecer. Preste atenção no que eu vou te falar. Todos os batismos, nós costumamos encher o tanque batismal sempre depois da reunião de domingo de manhã. O Eric então arruma o tanque batismal e aí então a gente enche no domingo depois do culto da manhã. Essa semana eu falei assim para ele: Eric, dá para você vir encher aqui no sábado? Você estava tranquilo e tal, e ele veio encher. Cheguei agora à tarde, aqui na igreja, minha mãe disse assim: ó, não tinha água. Não tinha água aqui à tarde. Você está entendendo? Você entendeu aí? Não tinha água. Se eu não tivesse ouvido a voz de Deus e o Eric não tivesse ouvido a voz de Deus, talvez nós não teríamos água para encher o tanque batismal para fazer o batismo dos irmãos agora. Isso é viver de forma espiritual, viver de forma então sobrenatural, é enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Coloca a mão na sua vista, que o Senhor te dê uma visão espiritual nesse momento rema aqui desse culto em nome de Jesus. Coloca a mão sobre os seus ouvidos, que Deus te dê então uma audição espiritual, uma audição sobrenatural, para que você ouça aquilo que ninguém está ouvindo. Coloca a mão sobre a sua mente, que Deus então desate a sua mente agora nesse momento, para que você pense, para que você tenha uma ideia criativa que mude a sua história e a vida desse país no nome de Jesus. Diga comigo: eu recebo. Pego essa palavra em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. Isso é viver de forma sobrenatural. Eu creio. Quem mais crê junto comigo? Amém. Pensei que eu estava louco sozinho. Com Jesus tudo é sobrenaturalmente natural, ou seja, tudo é diferente. A mesa do Senhor é um lugar de intimidade, revelação, sacrifício e envio. Você vem para a casa do Senhor para receber, para celebrar, mas você sai para servir ao Senhor. Você sai enviado para uma semana de vitória. Você sai enviada para uma semana transformada na presença de Deus. E sétimo e último, corra para o seu destino de milagres. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Corra para o seu destino de milagres. Corra então para falar o que Jesus está fazendo sobre a sua vida. Eles ficaram e receberam o poder da presença permanente do Espírito Santo. Nós temos 50 dias agora, até o dia de Pentecostes. Nós faremos uma conferência especial em junho.
é uma conferência do Pentecostes, Dunamis, né? E a Bíblia diz que o povo ficou reunido, o povo ficou então esperando, com fé, gerando fé, para que o Espírito Santo descesse então e eles fossem enviados para todos os lados. Jesus, ele morreu por um propósito, para nos dar vida e dar vida com abundância, para abençoar a nossa vida. E nós esperamos ansiosamente essa manifestação da presença do Senhor todos os dias na nossa vida. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu como um som de um vento muito forte e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. Continuando, e viram o que parecia línguas de fogo que separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão, vencendo a morte. Você pode repetir essa frase comigo? 1, 2, 3. Você crê nisso? Jesus morreu e ressuscitou por você. Você pode apontar o dedo direito aí, o polegar, ou melhor, o dedo indicador direito, assim, da mão direita para alguém, e dizer para ele ou para ela: Jesus morreu e ressuscitou por você? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Há uma vida esperando para mim e por você. Há uma vida no céu. Deus, ele quer então que eu e você caminhe, trilhe um caminho de um vencedor e chegue então e alcance a vitória pelo sangue do Senhor Jesus. Que venha o Espírito Santo sobre todos nós com força e com poder. É Ele, é por Ele, é para Ele que são todas as coisas na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Se coloque de pé então em nome de Jesus, eu quero orar por você. Ministério de Louvor, pode subir aqui. Feche seus olhos um pouquinho.